Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje tenho surpresas. Na verdade não é tão surpresa assim se você me segue nas redes sociais, porque eu já tinha falado que eu pretendia fazer isso, mas hoje vai ter leitura de primeiro capítulo do meu livro novo! Yay! Pra você que não ficou sabendo, eu vou lançar uma coletânea de contos com a Mila Vander, a Janaína Rico e a Tati Machado chamada Princesas G-Power. É baseado no nosso projeto mútuo, o G-Power, que vocês já devem ter visto aqui nos vídeos do canal e nas minhas redes sociais comentando. É um projeto que a gente fez pra tentar trazer autoestima pras mulheres e pra falar sobre corpo gordo de uma maneira menos cheia de tabu. E aí na Bienal do ano passado veio a ideia da gente fazer um trabalho em conjunto com a coletânea de contos onde a gente pudesse falar sobre mulheres gordas de uma maneira legal e positiva. E a gente teve essa ideia de fazer releituras de contos de fadas com princesas gordinhas, e aí nasceu o Princesas G-Power. Eu fiquei com a Bela Adormecida, que é a minha princesinha do coração. Tô aqui com a minha camiseta bonitinha da Aurora. E escrevi um conto sobre uma garota de 16 anos que gosta de música e que vive num lugar afastado no interior e que descobre que os pais dela, de repente, não estão mortos como ela sempre acreditou. Enfim, não vou contar muito mais pra não dar spoilers, vamos pra leitura. Era uma vez num sonho, inspirado na história de A Bela Adormecida. Capítulo 1. Rosa! Eu estava deitada em uma toalha de piquenique, rodeada por um bosque, sentindo o sol no meu rosto. Ao meu lado estava ele, o garoto dos meus sonhos, sorrindo e cantando pra mim, a melodia suave dando tom à cena. Meu nome era um eco distante, perdido na música suave que embalava o meu sonho. Uma voz perdida que de alguma forma parecia se integrar na melodia, morrendo entre as notas. Rosa, acorda! Houve um tremor e as imagens se dissolveram em um instante, a música parando para dar lugar à voz, cada vez mais próxima. Era familiar, mas eu não conseguia me lembrar exatamente de onde. Rosa, você vai se atrasar! Acordei lentamente, os olhos ainda pesados de sono. Passei uma mão no rosto e soltei um bocejo alto. Que horas seriam? Rosa! Alguém gritou no meu ouvido. Levanta! Você vai se atrasar! Abri os olhos e dei de cara com a tia Margarida, com as mãos na cintura e o cabelo grisalho coberto com um lenço branco impecável. Ela queria parecer severa, com a pose e o senho franzido, mas eu sabia que era só encenação para me fazer acordar. Todo dia era a mesma coisa. Bom dia, grunhi e dei mais um bocejo. Levantar era tão difícil. O ônibus passa daqui a meia hora e você ainda nem tomou café. Ela se desesperou e começou a me puxar da cama. Vamos, levanta! A contragosto, pulei da cama. Enquanto ia em direção ao banheiro, minha tia corria atrás de mim com o uniforme, balbuciando o quanto a minha preguiça ainda iria me meter em problemas. Escovei os dentes e me meti no uniforme cantarolando a música do sonho, que se repetia interminavelmente na minha cabeça. A porcaria da calça já estava arrebentando entre as minhas pernas de novo. As vantagens de ter coxas roliças. Escovei meus cabelos louros, que já estavam implorando por um corte, e meti os óculos na cara antes de sair do banheiro. Ou os meus quase 3 graus de miopia não me deixariam chegar muito longe. Tia Margarida já estava na cozinha quando eu cheguei. Empacotava o meu lanche, colocando-o sem cerimônia na mochila. O café já estava na mesa, como em todas as manhãs, enchendo a cozinha de cheiros, indo desde o aroma forte do café até o mais sutil, do pão fresquinho. Não eram nem 7 horas e a casa já estava quente por causa do forno ligado, trabalhando sem parar. Bom dia, tia Hortência, falei, quando avistei minha outra tia passando pela janela da cozinha. Bom dia! Ela acenou distraidamente, indo realizar alguma de suas tarefas matinais enquanto cantarolava baixinho. Tia Hortência era ainda mais alta que tia Margarida, e magra como um bambu. Tinha o rosto fino, com o queixo e o nariz proeminentes, e o cabelo claro como o meu, só que cortado bem curtinho. Vivia no mundo da lua, falando mais com a sua horta do que com as próprias irmãs. Bom dia, tia Camélia. Cumprimentei então minha terceira tia, a mais nova, que estava com a barriga no fogão esquentando leite. Bom dia, Rosinha. Ela sorriu e desligou o fogo, trazendo a caneca para a mesa. Tia Camélia era mais parecida comigo, em tamanho e em largura, com seu rosto redondo e aparência tarracada. Como estava sempre cozinhando, o cabelo escuro ficava o dia todo preso num coque alto, para não atrapalhar. Rosa, anda logo, você vai perder o ônibus. Tia Margarida me apressou, batendo as mãos. Deixa a menina comer, Margarida, tia Camélia ralou, parecendo ter tomado a pressa como uma ofensa pessoal à sua culinária. Olha como ela tá magrinha, precisa de comida para ficar forte. Ri, mesmo sabendo que estava longe de estar magrinha. Se é que o GG das minhas roupas e a silhueta cheinha eram de alguma indicação. Mas para as minhas tias, ser saudável significava comer bem. E mesmo tia Hortência ou tia Margarida, que eram mais magrinhas, sempre foram boas de garfo. Caramba, acho que qualquer modelo de passarela perderia facilmente o emprego vivendo naquela casa.
Tia Camélia cozinhava o dia todo, tanto para vender quanto para nos empanturrar. Ela tinha verdadeira paixão pela cozinha e amava ver todo mundo satisfeito. E eu estava mais do que feliz em deixá-la contente. Comi o mais rápido que pude com tia Margarida em meu encalço, e então peguei minha mochila, me apressando porta fora. Ela insistia em andar comigo até a porteira para me ver subindo no ônibus escolar, como se aos 15 anos eu fosse me perder nesse curto caminho. Fazia uma manhã bonita, dessas que só a primavera tem. Nossa propriedade não era das maiores, mas havia uma horta nos fundos e um pasto razoável para Tatá, a nossa vaca, comer de sobra. Tínhamos um carro velho, mas as minhas tias não gostavam de dirigir, e só o faziam quando não havia nenhuma outra opção. Era aconchegante e gostoso, mas ficava no meio do nada, na área mais rural de uma pequena cidade do interior. Eu sonhava com a cidade grande, mas parecia um sonho distante. Eu duvidava que algum dia fosse conseguir sair daquele fim de mundo. Avistei o ônibus chegando antes mesmo de alcançar o portão, e só consegui gritar um tchau para minha tia antes de correr atrás dele. Ele parou, levantando poeira na estrada de terra para me deixar subir. E então seguiu seu caminho sacolejando. E lá vamos nós para mais um dia. A primeira coisa que fiz quando cheguei na escola foi puxar o celular de dentro da mochila. Como o colégio fica mais pro centro da cidade, dali era possível acessar a internet, coisa que era impraticável na minha casa, tanto pela falta de sinal, como pelo fato de que, tecnicamente, eu não tinha um celular. Minhas tias tinham vetado desde cedo o meu acesso à tecnologia, e exceto pelos eletrodomésticos, nossa casa vivia na Idade da Pedra. Nada de computador, nem de celular pra mim. Televisão só na hora da novela. Se não fosse por Letícia, eu nunca saberia o que era internet. Ah, aí está você! Foi só pensar e ela apareceu. Letícia era minha melhor amiga, além de ser a melhor pessoa do planeta. Ela era pelo menos uns 10 centímetros mais alta do que eu, uns 10 quilos mais gorda e tinha cabelos cacheados escuros com um volume maravilhoso. Ela tinha me arranjado um celular antigo seu no começo do ano e praticamente salvado a minha vida. Tava te procurando! Acabei de chegar. Eu a cumprimentei com um beijo no rosto. E aí, você vai lá pra casa hoje? Perguntou, enquanto andávamos juntas pelo pátio em direção às aulas. Ah, esqueci de avisar as minhas tias! Bati a mão na testa, frustrada. Como eu podia ter esquecido? Você liga de lá de casa, ué! Letícia sugeriu, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Ai, Lê, até parece que você não conhece as minhas tias. Resmunguei, revirando os olhos. Se eu pensar em não voltar direto pra casa, elas aparecem em bando pra me buscar. Que exagero, ela começou a dizer, mas abandonou a fala pela metade. Letícia conhecia minha família há tempo suficiente para saber que era inútil. Chegamos à nossa sala e nos sentamos nos lugares de sempre, eu na primeira carteira e ela logo atrás. Bom, amanhã então, você ainda não postou o vídeo dessa semana. Nem sei o que postar, pra ser sincera, confessei, me inclinando sobre a mesa. Letícia e eu tínhamos um canal no YouTube. Bom, mais eu do que ela, na verdade. Tinha sido ideia dela, porque ela sabia o quanto eu gostava de cantar, e queria que eu mostrasse o meu talento para o mundo. Minha única condição era que eu não mostrasse o rosto nem revelasse o meu nome. Não por vergonha, mas porque sabia que assim seria mais difícil as minhas tias descobrirem. Elas viviam na Idade da Pedra, mas as fofocas viajavam rápido numa cidade daquele tamanho. Eu não podia arriscar. Eu tenho algumas sugestões, Letícia começou a dizer, mas fomos interrompidas pelo sinal. Ia ter que ficar para outra hora. Voltei direto para casa depois da aula, e tia Margarida estava me esperando no portão, como sempre. De lá da rua eu conseguia sentir o perfume do almoço ficando pronto, me deixando com água na boca. Fui seguindo o cheiro portão adentro, como se eu estivesse em um desenho animado e o aroma me carregasse. Logo que entrei, fui averiguar as panelas. Arroz, feijão e carne cozida com legumes. Delícia. Não atrapalha a magia, tia Camélia disse, quando me viu perto das panelas. Era seu código para sair de perto do fogão. Ela não gostava de ninguém no caminho enquanto cozinhava. Vai chamar sua tia. Suspirei e saí pela porta da cozinha, dando a volta na casa até chegar à horta. Tia Hortência passava muitas horas ali, cuidando das verduras e até conversando com elas. Ela dizia que falar com as plantas as ajudava a crescer mais rápido. Então tá. Tia, o almoço tá pronto, chamei. Como previsto, ela estava falando sozinha enquanto arrancava ervas daninhas de sua plantação, e ergueu o rosto quando me ouviu. Ah, claro, disse, distraidamente, e continuou seu trabalho. Entrei e deixei minha mochila no quarto. Então fui até a sala, onde tia Margarida estava sentada à máquina de costura, finalizando um remendo. Além dos doces, pães e queijos que tia Camélia fazia para vender, tia Margarida prestava serviços de costureira. Não tinha uma super clientela, mas devia bastar, porque nós nunca passamos necessidade. Nos juntamos à mesa e começamos a comer. Como tudo que tia Camélia fazia estava delicioso. Lá pelo meio da refeição, resolvi que era hora de perguntar. Pigarreei. Você está bem? Engasgou com alguma coisa? Tia Margarida me olhou, preocupada. O desespero excessivo dela era meio chato às vezes.
Parecia que eu era uma boneca de porcelana, prestes a quebrar a qualquer ventinho mais forte. Não, não, apressei-me a dizer, e senti as bochechas corarem de nervoso. Na verdade eu queria pedir uma coisa. Sim? Ela arqueou uma sobrancelha e esperou, enquanto dava uma garfada. Tudo bem se eu for até a casa da Letícia amanhã depois da aula? Pedi, e ao ver a testa dela franzir, completei. Estudar! Nós temos uma prova de história essa semana. E como é que você vai voltar para casa depois? Perguntou, me olhando seriamente. Eu posso dormir lá, sugeri, mas ficou claro pela sua expressão que aquilo não era uma opção. Revirei os olhos e apertei os punhos, começando a me irritar. Ou o pai dela me traz de noite. Eu tenho certeza que ele não vai reclamar. Sei não, Rosa. Ah, tia, até quando tem que ser assim? Larguei os talheres com força sobre o prato, fazendo tia Hortência dar um pulinho de susto na cadeira. Toda vez que eu quero fazer uma coisinha diferente que seja a mesma história. É sempre de casa para escola e da escola para casa. A gente mora num fim de mundo e nem esse fim de mundo eu consigo conhecer. Rosa, eu faço isso pro meu bem, eu sei, completei, cruzando os braços e sentindo os olhos arderem de lágrimas. Eu odiava aquela desculpa ainda mais do que odiava a maneira infantil como elas me tratavam. Mas semana que vem eu faço 16 anos, tia. Até quando você vai me tratar como criança? Todas vocês? Devo ter tocado em algum ponto sensível, porque foi como se todas elas subitamente parassem de respirar. Tia Margarida me olhou fixamente, o semblante muito sério, mas não parecia olhar para mim exatamente. Era como se lembrasse de outra coisa enquanto me via. Tia Camélia fingiu prestar muita atenção ao próprio prato, incapaz de encarar alguém, e tia Hortência baixou os olhos, respirando profundamente. Foi só após um minuto muito longo de silêncio que tia Hortência resolveu falar. A Rosinha tem razão, Margarida, falou calmamente. Ela sorria, mas havia um pesar estranho em sua voz. Ela já vai fazer 16 anos. Deixa ir. Mais um daqueles longos olhares, e a tristeza que senti na voz de tia Hortência pareceu se alastrar por toda a mesa. Estava quase perguntando por que tanto drama, quando tia Margarida enfim assentiu. Tudo bem, mas quero você em casa antes de escurecer, falou, e eu sorri agradecida, já esquecendo o climão de poucos segundos atrás. Então voltei a comer e mentalmente fiquei listando as músicas que poderia gravar para o canal. Passei o dia fazendo lições e depois ajudando nas tarefas de casa. Quando fui deitar, ainda não tinha tirado da cabeça as expressões tristes das minhas tias e o silêncio que havia se instalado na mesa, mesmo que elas tivessem feito o possível para fingir que não havia nada de errado. Não era a primeira vez. Era costumeiro eu pegá-las me olhando com o ar cabisbaixo, e vez ou outra tinha certeza de que cochichavam sobre mim. E além disso, havia as restrições. Nada de acesso à internet, nada de sair aos fins de semana, ou durante a semana inteira, na verdade. Nada de estudar na casa de amigos, nada de receber visitas em casa. Só não dizia que vivia em cárcere privado porque por algum milagre eu ainda podia ir à escola. E qualquer mudança de rotina, como hoje, é encarada como um tipo de crime contra a família. Eu me perguntava se seria diferente se meus pais tivessem me criado. Eu não sabia muita coisa sobre eles. Uma vez, durante uma apresentação de Dia das Mães na escola, quando eu era criança, gritei com tia Hortência por ser a única garota sem mãe. Ela me abraçou e, tentando não chorar, disse que meus pais estariam ali se pudesse. Tive certeza absoluta naquele instante de que meus pais haviam morrido. Essa foi a primeira e última vez em que algo de mais concreto foi dito sobre eles. Por mais que eu gritasse, implorasse, chorasse e desse escândalo, minhas tias eram sempre vagas quando o assunto eram os meus pais. Passei os primeiros anos da adolescência tentando angariar informações sobre eles, tentando descobrir quem eu era, mas tudo que eu consegui foi um enorme vazio, impossível de preencher. Dos limites que as minhas tias me impunham, o único que eu não conseguia perdoar era aquele. Me feria mais do que qualquer outro. Cresci construindo uma mitologia em torno dos meus pais. A minha preferida era a versão em que meu pai era um grande músico e a minha mãe era sua fã mais dedicada. Eles se apaixonaram num show e eu nasci pouco tempo depois. Eles teriam morrido em algum acidente de carro e eu fui parar nos braços dos parentes mais próximos, as tias devotas da mamãe. Era uma boa história. Eu gostava de repeti-la para todo mundo que me perguntasse, mesmo sem saber se era real. Era melhor do que admitir que eu não sabia. Eu ia para a cama cedo, então antes mesmo das 10 da noite já estava deitada e sonolenta. Peguei no sono quase de imediato. E então o sonho veio. Era o mesmo todas as noites. Eu estava em um tipo de bosque ou clareira, com um lago no centro. Estava sentada sobre uma toalha de piquenique com várias comidas gostosas, do tipo que certamente tia Camélia teria cozinhado. Fazia um sol gostoso, do tipo que vem em combo com o céu azul e passarinhos cantando. Era aí que ele chegava. Eu não conseguia ver seu rosto. Sabe quando a gente sonha como se fosse um filme e vê tudo de fora? Mas sabia que ele era lindo.
Era alto e tinha cabelos tão escuros que eram quase pretos, muito bagunçados. Ele não era nem gordo, nem sarado, nem magricelo. Estava num saudável meio termo, com braços definidos e uma leve barriguinha aparecendo sob a camiseta. Ele se sentava comigo e um violão aparecia do nada, como acontece nos sonhos. E então, nós cantávamos. Simples assim. Era uma canção sem palavras, ou pelo menos sem nenhuma que eu conseguisse me lembrar. Mas havia aquela melodia que parecia me seguir o dia todo depois que eu acordava. E eu estava tão feliz durante o sonho que não era à toa que quando amanhecia, tia Margarida tinha que me arrastar para fora da cama. Era a melhor parte do meu dia. Eu não queria acordar. Mas aí, como tudo que é bom, acabava. E lá estava eu, acordando para mais um dia, idêntico aos anteriores, pronta para começar tudo de novo. Bom, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não deixem de conferir também as leituras das outras meninas que estão chegando ao bar. Vou deixar os links todos aqui na descrição conforme eles forem saindo. Se você for passar pela Bienal do Rio de Janeiro, a gente vai estar lá autografando no dia 9 de setembro, às 16 horas, no stand da Qualis. É o evento oficial do lançamento. Vai ter brinde, vai ter foto com todas nós, vai estar super legal. Então, o link do evento tá aqui na descrição também. Se você não vai estar na Bienal, você pode adquirir o Princesas de Power através da Saraiva ou da loja direta da editora. Todos os links também estão aqui na descrição do vídeo. E fiquem de olho porque a gente vai fazer sessão de autógrafos em mais alguns outros lugares, então não percam as esperanças, a gente vai anunciar em breve. E é isso, inscrevam-se no canal para continuar por dentro das novidades, dá aquele like básico se você curtiu e a gente se vê na semana que vem. Beijos, até mais!